Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do time do Corinthians. O Corinthians está tentando, um acordo com o time do Zenit da Rússia para tentar a contratação do jogador Yuri Alberto, jogador de 21 anos. E o time do Corinthians pretende um contrato de 5 anos, 5 temporadas é o máximo aí permitido por lei, E para conseguir a negociação, o time do Corinthians vai tentar, no caso, negociar o Duqueiroz, e o atacante Robert Renan também para conseguir a contratação do Yuri Alberto. Agora só faltam alguns detalhes para o Corinthians anunciar Yuri Alberto como uma nova contratação aí em definitivo no Corinthians. E bora acompanhar aqui mais o Sport Center falando tudo sobre o time do Corinthians. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito de direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. E bora lá acompanhar mais um vídeo aqui falando do Timão. Talvez o Duqueiroz entre num rodízio, nem vire titular. Né? O Maicon. Aí tem que manter. Tem que manter o Maicon e tem uma semana. Ô Lili, como é que é essa história do Maicon, então? O Maicon, se o Duqueiroz sai, é certeza que o Maicon fica? Olha, Bruno, vou te contar, viu? O mercado tá aquecido ali pelo Corinthians, porque a torcida quer que venha um, mas não tem certeza se vem o outro, aí vai um. Então essas peças serão importantes serem mexidas de uma forma correta para que o Corinthians tenha um bom time para a próxima temporada. A situação do Maicon é a seguinte: se ele não acertar com o Corinthians a permanência, ele só treina até sexta-feira dessa semana. Aí ele já volta para a Ucrânia. Mas a negociação está em andamento. O Corinthians gostaria de renovar o empréstimo dele, mas o Shakhtar não quer. Então o Shakhtar estipulou um valor de compra, sai mais ou menos em 35 milhões de reais. Por isso que o Corinthians está tentando negociar, quer como prioridade ficar o Maicon, até porque agora surgiu essa história do Duqueiroz sair. Ou seja, vai perder uma peça ali no meio de campo, precisa repor. Então eles estão vendo aí se vão conseguir acertar com o Shakhtar até sexta-feira. De fato, o Maicon está treinando normalmente, mas o futuro ainda é incerto, porém existe grande expectativa pelo lado do Corinthians para a permanência dele. Ainda mais saindo do Queiroz, ele precisa estar ali no meio de campo. Lembrando que tinha o Ramiro está no Cruzeiro, porém o Ramiro era uma grande promessa, era uma aposta ali de banco do Vitor Pereira. Então eu apurei nos bastidores que se o Vitor Pereira permanecesse no Corinthians, certamente o Corinthians renovaria com o Ramiro, porque o Vitor Pereira gostava muito dele, Ele era banco imediato ali do Duqueiroz. Como ele também não ficou, então urgentemente o Corinthians precisa manter alguém ali no meio de campo e o Maicon precisa ficar, mas ainda não saiu essa resposta. Porque aí o Corinthians pode então terminar essa semana sem o Maicon e sem o Duqueiroz. Com o Yuri Alberto, beleza, mas como a Lili falou, é cobertura curto. Se terminar sem 2 volantes, não é, pessoal? Ele vai ter que buscar no mercado e buscar na própria base, mas provavelmente o jogador da base seria mais para compor elenco num primeiro momento, teria que buscar alguém para ser titular. E o Rony também não é aquele cara, que você o Rony dá toda a confiança e realmente corresponde dentro de campo. O Duqueiroz, ele termina a temporada não tão bem quanto ele começou o meio de temporada. Ele foi uma peça muito importante, ele faz uma dupla muito boa quando chega o Maicon, mas logo depois ele machuca e ele fica um tempo fora e não volta no mesmo nível. Tem o Paulinho retornando, mas o Paulinho joga mais perto, Joga mais próximo ali da área. Então, eu acho que tudo bem liberar o Duqueiroz, mas acho que as forças agora precisam voltar a ser pro Maicon, porque fica realmente um buraco ali num setor que é muito importante para o Corinthians. A gente lembra que o Corinthians tem o Renato Augusto numa idade, a gente tem o Corinthians tem o Paulinho voltando numa idade... O próprio Juliano, Exatamente. Então, assim, são poucos jogadores que dão a certeza de reposição em altura. O Mantuan, nessa negociação, como é que tá, Lili? Ele volta? Então, aí separadamente, sem falar do Yuri Alberto, porque agora virou uma outra negociação do Mantuan e do goleiro Ivan. O Mantuan também está com empréstimo aí, já com os dias contados, ele deve voltar no final da temporada europeia. Aí é o seguinte, o Zenit queria continuar com ele como empréstimo, mas o Corinthians não quer. O Corinthians estipulou um valor de venda por ele, 55 milhões de reais, se o Zenit quiser manter o Mantuan por lá. Se não quiser, aí ele volta para integrar o elenco do Corinthians. Então, Fernando Lázaro até gostaria de ter o Mantuan no elenco. Por isso, o Corinthians falou, não, empréstimo não. Se quiser, compra. Se não quiser, ele volta para completar o time. Envolve também, o Mantuan e o Yuri Alberto. São negociações separadas, mas são os mesmos clubes conversando, Bira. O Mantuan é reserva no Zenit. Ele até entra com alguma frequência, mas ele é reserva.
Mas o Mantua, pelo lado direito, era um jogador que é importante. O Mosquito com problema físico. O Adson, que não convence completamente. O Romero chegou, ele joga mais pela esquerda, mas eu imagino que fique mais pela direita por conta do Guedes, por causa do Roger Guedes. Então, o Mantua era um jogador que mais convenceu dos garotos ali pelo lado direito. Até por ter uma visão, acho que tática, um pouco melhor que a do Mosquito, que ele é muito rápido, mas é um jogador muito unidimensional. O Mantuan, ele chegou até a jogar de lateral, né? Jogar de ala com o Vitor Pereira em determinado momento. É importante a gente lembrar que a gente está falando de jovens jogadores, né? Então, a oscilação é completamente normal. Mas eu acho que, voltando o Mantua, é uma peça importante até para compor elenco. Sim. Vocês concordam comigo que a do Yuri Alberto seria a principal contratação? Para vocês é mais que o Soares? Não. Ou não? O Soares dá mais mídia, certo? É a principal contratação do Soares ou do Yuri Alberto? Para mim é do Soares. É do Soares? Para mim é do pelo Soares. Nome? Sim. Só pelo nome? Pelo nome, pela expectativa. Acho que mais pelo nome. Porque a gente não... É isso, o Yuri a gente já sabe o que ele oferece, o encaixe. Não, o Soares vai ser atração no Brasil. Onde o Brasil jogar, ele vai ser atração. Acho que o barulho é bem... Não, é bem maior. Então, o barulho da contratação do Soares é bem maior. Vai ser, né, Lili, manchete no mundo inteiro. Onde o Soares for jogar, vai ter gente nos estádios querendo assisti-lo. Mas se eu fosse montar meu time hoje entre o Soares e o Yuri Alberto, eu chamaria o Yuri Alberto. O Yuri Alberto provavelmente fará muito mais jogos que o Soares. Eu também voto, hein? Eita. Daqui a pouco você vota. Peraí. Yuri Alberto. 28 a 35 anos. Então, o Soares provavelmente será poupado em algum... Mesmo que ele não contunda, ele terá de ser poupado em vários momentos da temporada pelo Grêmio. O Yuri Alberto, se não contundir, pode fazer quase todos os jogos, só num rodízio ali de quando chegar numa maratona de partidas, ou jogo de estadual que não é tão importante assim. Então, o Yuri Alberto pode ter até um resultado final maior que o do Soares, de mais gols, mais assistências. Então, ele pode ter sido mais influente no resultado final do campeonato que o Soares, por causa disso. Acho que o Soares é um jogador que, quando estiver em campo, talvez ele faça mais a diferença para o time dele do que o Yuri Alberto no Corinthians, mas ele não vai estar no campo sempre. Por isso que eu acho que meu voto ficaria no Yuri Alberto pelo total da temporada. É o Soares, né? É uma expectativa, mas ainda sem a gente conseguir afirmar que vai dar resultado, né? Não sei se realmente se vai encaixar. E vai ser muito interessante se realmente formar Guedes, Yuri e Romero para o Corinthians. Se da liga ali os três, é sucesso. Você vai votar comigo e com o Bira, ou Lili, ou não? Eu volto com vocês no Yuri Alberto. Eu concordei em partes com o que a Mari falou, que assim, o Yuri Alberto a gente já sabe que encaixou, que deu certo, né? O Soares vai chegar no futebol brasileiro, então há uma grande expectativa. Em parte de mídia, sim, o barulho vai ser maior, mas em caso de resolver o problema, vamos assim dizer, eu acredito no Yuri Alberto, porque sem ele eu não consigo ver um outro jogador ali que o Corinthians consiga repor e fazer as mesmas coisas que ele está fazendo em campo, né? Gols, assistências, então meu voto é no Yuri Alberto. Quando precisou, ele já resolveu, né? É isso. Lili, obrigado, viu? Boa sequência aí pra você. Obrigada. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Tchau. É que é aquilo, né? O Bira, que já foi editor de revista, né? Se vai sair aquele encarte, né, Bira? Assim, principais contratações do ano. Quem tá na capa é o Soares. Sim, é o Soares que tá na capa. Ou deveria estar na capa, porque na capa muitas vezes eles não poriam o Soares porque é do Grêmio e a capa fica só para jogador de Rissama. Nacional. Mas se fosse para fazer a capa justa, seria o Soares, pelo nome que tem, pelo impacto. É uma atração o Soares no futebol brasileiro. Mas até imagino que ao final da temporada o Yuri Alberto acaba tendo mais influência no resultado final do campeonato do que o Soares. Não que eu acho que nenhum desses dois times brigue pelo título, mas acho que o Corinthians é um time que vai brigar lá por vaga na fase de grupos. O Grêmio ainda está voltando da Série B. De repente o Grêmio pode brigar por Copa, como o Corinthians brigou? Ou não? Pode. É que o Grêmio eu vejo brigando por pré-Libertadores. O Corinthians brigando pela fase de grupos. O Corinthians ele mantém mais o fôlego. É. O Grêmio eu não tenho tanta certeza. O fôlego na reta final. Para ter pelo menos uma regularidade, né? E conseguir segurar posições importantes. O Grêmio eu não sei. Não tenho certeza. E assim, vamos ver como é que vai ser com o Lázaro também, né, Mari? Exatamente. E com já novo trabalho. Esse abacaxi aí nessa questão, principalmente no meio de campo. É um novo trabalho. Para o Corinthians, o Paulista vai ser bem importante. O estadual vai ser o momento. Porque só o fato de, do lado do Grêmio, você ter o Soares jogando no time do Renato, isso já é uma atração.
Não, já é uma... Nossa, eu tô super curiosa. Não, o Renato vai ter que saber trabalhar com esse time do Grêmio, com o Soares. Eu visualizo muito o Soares sendo mais ou menos, claro, guardadas as devidas proporções, com o que foi o Messi na Argentina. É aquele jogador que em vários momentos do jogo parece meio alheio ao jogo, mas porque ele vai ser acionado poucas vezes, mas nas vezes que ele for acionado, ele vai estar preparado para decidir. Não que ele vá decidir todas, né? Mas para fazer algo diferente no time. Eu não estou nem falando só em participar na marcação. Mesmo com a bola, ele não vai ter que ficar se mexendo, movimentando. Ele vai ter que ficar lendo o jogo para... Não, agora eu posso fazer a diferença. Ele vê um espaço alguém e ali também entendendo como trabalha com um jogador Isso. desse calibre, né? Galera, lembrando, né, que o jogador Yuri Alberto, no início aí do Corinthians, ele ficou bastante tempo sem fazer gol, né? Tinha pouquíssimos gols e depois que ele foi melhorando e foi aí dando liga nesse time do Corinthians, né? E é o principal atacante do time do Corinthians para a temporada de 2023 e por isso o Corinthians está fazendo esse esforço para poder contar com o jogador e quer também um contrato aí de 5 anos pelo jogador, né? E vai ter uma multa aí altíssima caso o jogador consiga fazer grandes temporadas, né? A proposta que vem vai ser um valor muito alto para poder negociar o jogador jovem ainda, 21 anos e tem muito a oferecer ao time do Corinthians, e o Corinthians aí vem aí tentando, né, formar uma equipe aí muito competitiva, né? A equipe do Corinthians já foi muito competitiva também no ano desse ano de 2022 e 2023 pretende ainda um time muito mais forte para a disputa da Libertadores, né? O Corinthians mais uma vez aí disputando a Libertadores. Esse ano vai vir com o time mais forte. Você que é corintiano, deixa nos comentários o que vocês acham da contratação de 5 anos aí do Yuri Alberto junto ao Corinthians. É uma boa mesmo o Corinthians contratar o jogador por 5 anos ou é muita coisa por um jogador que, caso o jogador não dê certo, né, o time acaba ficando com o jogador encostado e acaba tendo alguns prejuízos, mas pela idade do jogador vale muito a pena o Corinthians tentar essa contratação. E não esquece de deixar seu like, inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.